Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falarmos do nosso gigante. Logo de antemão, só para atualizar vocês, meus amigos, hoje a gente não fez o Madruga Vasco, justamente porque o Vasco não joga. Final de semana as notícias dão aquela diminuída, eu também tenho outros afazeres, também sou filho de Deus, né, gente? Então, o que acontece? Eu optei por gravar na parte da tarde, tá bom? Até porque vocês descansam também, muita gente não acorda cedinho no sabadão, né? Que aí que todo mundo consegue então acompanhar um conteúdo mais fresquinho, com mais atualizações também. Falando em atualizações, olha só, meus amigos, eu tenho notícia para vocês em relação ao Matheus Vital, tá? Em relação ao volante Alan do Botafogo, em relação também aí ao Maxwell, menino Alegria, também em relação a jogadores retornando de empréstimo, o Bolassi, que deu aquela levantada na moral da torcida do Vasco aí, engrandeceu o nome do nosso Vasco, vocês vão entender o porquê. Sobre Manuel Capasso, Carlos Palácios, Yuri Lara, sobre também Canóbio, tá bom, meus amigos? Sobre a penhora do calabouço, a gente falou sobre isso ontem, eu vou só dar mais uma pincelada nesse assunto. Sobre Matheus Carvalho, sobre, é claro, a nossa SAF e, obviamente, sobre o jogo de amanhã, a última rodada do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Vasco da Gama, rodada a qual teremos vários jogos importantes: Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Fortaleza e Internacional, Botafogo e São Paulo, Vasco e Cuiabá, Flamengo e Vitória da Bahia, Red Bull Bragantino e Criciúma, Palmeiras e Fluminense. Muito jogo importante, né? Teremos Juventude e Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. É a última rodada, é o último jogo para todo mundo aí no Campeonato Brasileiro, né? Esses jogos que serão amanhã, todos eles às 4 horas da tarde. Particularmente, eu gosto quando acontece isso. É ruim que a gente não consegue ver outros jogos, mas eu gosto que dá aquela emoção, aquela dinâmica. É gol aqui, é gol ali, é gol aqui, é gol ali. A tabela movimenta para cá, movimenta para lá, rebaixa, não rebaixa, é campeão, não é campeão, é vaga aqui, não é mais, sabe como é? Vai tudo mudando ali ao mesmo tempo, é bem bacana. Então o Vasco entra em campo amanhã, então a gente vai falar de todas essas situações, tá bom, meus amigos? Então olha só, antes da gente chamar a vinheta aí do nosso Expresso News, logo de cara eu peço para você se inscrever, deixar o seu like e principalmente compartilhem o link do nosso vídeo. O YouTube não entrega a nossa recomendação para muitas pessoas, alguns recebem, outros não recebem a recomendação ali no sininho, tá? Então, por favor, dá essa força aqui pro amigo de vocês. E olha só, seja um provedor do nosso canal, assim como os membros aqui, ó, como o nosso amigo Gigantesco Underline S, como o Wellington Damasio, o Joaquim Alves, o Robson Neissá, o Moisés o Renato Fassarella, José Carlos da Silva, o Raimundo Souza, o Jorge Cruyff, o José Ciro, o José Carlos e Benedita e o nosso amigo Joaquim Ígino. Então, dá essa força aqui para amigo de vocês. Tem aqui embaixo também, aqui no rodapé da sua tela, né, vamos dizer assim, a nossa caixinha de Natal. Se você sentir no coração de nos abençoar, de nos ajudar com qualquer valor que você sinta à vontade, fica à vontade. Então fica aí a chave Pix. Para quem não quer, beleza, valeu, eu respeito, eu trabalho muito. Para quem tá pensando que eu sou vagabundo, não sou. É só uma caixinha de Natal. E quem quiser dar essa moral aqui para amigo, show de bola. Quem não quiser também, show de bola. E vida que segue. Agora sim, vamos lá, tá começando mais um Expresso News aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então agora é o seguinte, logo de cara, direto e reto ao que nos interessa. Quero falar com vocês sobre Manuel Capasso, tá, gente? Segundo o GE. Globo, a gente já vem falando dessa situação já há alguns dias, né? Olímpia deve exercer a opção de compra de Manuel Capasso por $1,5 milhão, algo em torno de R$9 milhões, por 50% dos direitos econômicos do jogador, o mesmo percentual que o Vasco adquiriu junto ao Atlético Tucumã, tá, meus amigos? Então, o Vasco pode estar sacramentando, não está ainda sacramentado, tá, gente? Ainda não foi, aí no caso, o Vasco ainda não foi notificado que isso vai acontecer, mas a tendência é que isso aconteça nas próximas horas, nos próximos dias. Outra tendência também que se concretize é a transação entre Colo-Colo e Boca Juniors, envolvendo o meio-campista Carlos Palácios, que o Vasco detém 50% dos direitos econômicos desse atleta, tá, gente? Segundo vem sendo noticiado pela mídia internacional,
Internacional. A transação estaria amarrada em 4 milhões e 800 mil dólares, algo em torno de 29 milhões e mais uns quebrados de reais. O Vasco teria direito então a 14 milhões e 400 mil reais, não, 28 milhões e 800, né, na verdade. O Vasco teria direito a 14 milhões e 400 mil reais, mais ou menos, pode ser um pouco mais, um pouco para menos, em relação à cotação do dólar, mas o Vasco também ainda não foi notificado, tá? A gente está trazendo para vocês dia após dia a atualização, tá? Agora mudando de assunto, se tratando de jogador, né, o Yuri Lara, né, ele visitou o CT Moacir Barbosa aí nessas últimas horas, aí no caso ontem, né, ele que jogou aqui no Vasco na temporada de 2022, quando o Vasco ascendeu da Série B para a Série A, né, meus amigos. Yuri Lara, então, ele tá aí aqui no Rio de Janeiro, coisa e tal, e visitou o nosso CT. Fato é, surgiu uma informação esse dia que o Vasco estaria aí já em negociação avançada com um volante que não foi especulado. Não é informação, é só um pensamento meu, tá, gente? Só um pensamento meu. Tá? Eu tenho um pensamento aqui que é o seguinte: Yuri Lara foi destaque no futebol japonês com a camisa do Yokohama. O contrato dele vai até o dia 31 de janeiro. Tá acabando o contrato do Yuri Lara por lá. Visitou o CT Moacir Barbosa. Não sei, vamos aguardar. No Vasco foram 40 jogos e 2 assistências. No CSA, 62 jogos, 3 gols e 2 assistências. E no Yokohama, no futebol japonês, 68 jogos, 9 gols e 3 assistências. Será que o Vasco estaria, então, negociando com o Yuri Lara? Ou não tem nada a ver? Ele vai seguir a vida dele para outro clube? Ele apenas veio ao Rio de Janeiro ali para visitar o CT Moacir Barbosa, os jogadores por um mero carinho ao nosso clube. Não sei, vamos aguardar, mas que deixa a gente pensativo essa situação, deixa sim. Outra informação do mercado da bola, meus amigos, é envolvendo Canóbio, tá? Segundo aí está sendo noticiado na mídia, Atlético Paranaense está aí pedindo 8 milhões e meio de euros pela transação envolvendo o atacante de lado de campo uruguaio Canóbio, ou seja, 54 milhões de reais, tá, gente? 54 milhões de reais. Então, se for esse o valor, dificilmente o Vasco vai entrar na parada, porque o Vasco não tem esse dinheiro, né? Quase 55 milhões de reais é muita grana, né? Que a gente está falando aí de muita grana, tá, gente? Então, sinceramente, isso não deve acontecer. Agora, se o Atlético for rebaixado e o jogador não quiser ficar lá, pode pintar um empréstimo. Sabe como é? Com opção de compra. Vamos aguardar, tá, gente? Vamos aguardar essa situação aí também. Olha, meus amigos, e temos também uma atualização de momento de que o CSKA Moscou teria feito uma oferta pelo zagueiro João Vitor. Isso mesmo, mas a oferta inicial não teria agradado a diretoria do nosso Vasco. Como assim, Álvaro Silva? Gente, segundo o GE. Globo acabou de noticiar, o clube russo CSKA Moscou teria oferecido 4 milhões e meio de euros, mais ou menos 29 milhões de reais, para contratar João Vitor. Mas o Vasco quer pelo menos 6 milhões de euros, ou seja, a partir de 6 milhões de euros, ou seja, hoje 38, quase 39 milhões de reais, mais 2 milhões com metas e bônus para poder pagar aquele bônus lá para o Benfica. Com isso, porque se o Vasco vendesse hoje por 29, o Vasco levaria um prejuízo enorme. Né? O Vasco pode levar um prejuízo de mais ou menos aí, né, 10 a 15 milhões de reais. Tá? Então, informação muito quente, muito forte. Então, significa que se o CSKA Moscou já fez essa proposta agora logo de cara, pode ser que apareça outra proposta, tanto do próprio CSKA Moscou ou de outro clube. Vamos aguardar, vamos acompanhar de perto. De perto, para o Vasco seria maravilhoso se o Vasco conseguir vender o João Vitor. Jogador muito caro, um jogador comum. Um jogador comum, com todo o respeito ao rapaz. Mas é um jogador normal, com preço de estrela. Com preço de estrela da companhia. E ele está muito longe de ser isso. Então, só para reiterar, segundo o GE. Globo, o CSKA ofereceu 4 milhões e meio de euros, 29 milhões de reais mais ou menos. Mas o Vasco quer pelo menos 6 milhões para começar a conversar. Algo em torno de 38 milhões de reais, mais 2 milhões de euros com metas, né, para pagar lá depois o Benfica, tá, gente? Então fica o registro em relação ao zagueiro João Vitor. Vamos aguardar,
Tá, gente? Vamos aguardar essa situação aí também. Agora eu quero falar com vocês, ainda se tratando de jogador, Matheus Carvalho, nosso meio-campista que vem sendo sondado, especulado em clubes dos Estados Unidos, da Europa, tá? Ele é um jogador aí sub-23 com mais desarmes no Campeonato Brasileiro de 2024. São 31 jogos, 24 como titular, 2 gols e 1 assistência, 141 bolas recuperadas, 77 desarmes, 152 duelos ganhos, 76% no acerto em dribles e a nota, segundo o aplicativo SofaScore, é de 6,83 do nosso meio-campista Matheus Carvalho. Lembrando que o Kansas City vem observando, outros times aí estão de olho, estão na parada aí, tentando a contratação, né? Sondando, estudando uma proposta oficial para o Vasco. Segundo aí, foi noticiado também no dia de hoje, tá, gente? O Vasco estaria aí querendo, né? Noticiado pelo GE. Globo, tá, gente? Tô com dificuldade para falar que eu passei por uma cirurgia na boca, tô cheio de ponto na parte interna aqui, gente. O Vasco estaria querendo aí pelo menos 25 milhões de reais, ou seja, 4, 5 milhões de dólares pelo menos, né, na transação envolvendo Matheus Carvalho, tá, gente? Vamos ficar de olho nessa situação, seria bom se o Vasco conseguisse aí colocar esse dinheiro aí nos cofres, nessa transação aí envolvendo aí pelo menos 25 milhões de reais. Aí sim, digamos que o Vasco consiga essa venda de Matheus Carvalho, aí já dá para chegar no Atlético Paranaense e fazer uma proposta para os caras, que falam que é 8,5, mas às vezes com 4, 5 milhões de euros para um time que se for rebaixado, por que não? Pode ser que aconteça. Não sei, é só um pensamento meu, tá, gente? Vamos aí, apenas aí aguardar essa situação. Agora eu quero falar com vocês aqui de Matheus Vital, tá? Óbvio, mas ele nem joga mais no Vasco. Realmente, ele saiu do Vasco, foi jogar no Corinthians, do Corinthians foi jogar no Cruzeiro, né? E agora ele está perto de acertar a contratação para ir atuar no futebol mexicano. Nós tomamos conhecimento na tarde desse sábado que o Necaxa do México estaria perto de anunciar a contratação de Matheus Vital a pedido do treinador Nicolás Carmón. Isso mesmo, Nicolás Carmón estaria pedindo a contratação de Matheus Vital ao clube mexicano. Caso essa transação também se concretize, o Vasco terá direito, se eu não me engano, acho que é 15% dos direitos econômicos do atleta. Então vamos lá. Teria aí esses 15%, salvo engano, do Matheus Vital, né? Essa possível venda de Matheus Carvalho, que o Vasco não entrega por menos de 25 milhas, né? A transação envolvendo Palácios e Boca, se acontecer, o Vasco vai pegar mais de 14 milhões. A transação envolvendo o Capasso e o Olímpia, que o Vasco pode receber aí 9 milhões, mas é claro que deve haver um abatimento em relação ao Matias Galarza. Mas a gente vai colocando tudo isso na ponta do lápis. É um dinheiro alto. Né? Tem a transação envolvendo o Orediano, que o Vasco vai receber um dinheiro no ano que vem e o restante só no outro ano, né? Mas o do Orediano, o Vasco vai ter que repassar um valor ali alto pro Vélez, mas assim, é dinheiro que está entrando, né? Isso sem contar se o Ryan for vendido, sendo especulado por vários outros clubes aqui, daqui não, lá do futebol europeu, da Itália, entre outros times, né? Então vamos ficar de olho. Parece que tem muita grana que pode entrar nos cofres do Vasco. Alô, Pedrinho, administra bem esse dinheiro, faça uso desse dinheiro com sabedoria. Se tratando do volante meio-campista Alan, ele que rejeitou o Vasco para acertar com o Botafogo. Pensou que ia ser titular, faixa de capitão, toda aquela coisa e tal. Botafogo já pegou uma Libertadores, então ele já tem uma Libertadores no currículo, né? E ele pode ser campeão brasileiro amanhã com o Botafogo também. Fato é que um jornalista setorista na última semana afirmou que o Alan estaria insatisfeito e poderia pintar no Vasco. Aí agora, segundo aí o Jorge Nicola, é complicado acreditar no Nicola, né, gente? Que o Nicola dá mais bola fora do que bola dentro, muito mais. Mas segundo o Nicola, ele teria ligado para um dirigente do Vasco, não falou quem também. E o suposto dirigente do Vasco teria supostamente falado para o Nicola, né, de que o Vasco não tem negociação aberta com o Alan, então dificilmente deve acontecer a transação até esse momento. Tá? Algo que eu acredito, porque o Alan tem contrato com o Botafogo. O Botafogo não vai liberar facilmente. Né? Não vai liberar facilmente. Até porque o Botafogo também deve vender jogadores no fim da temporada.
Então vai precisar de outros jogadores para começar a temporada. E por isso que o Alan foi contratado também, para participar desse planejamento. Não sei, vamos ter que esperar, meus amigos. A situação envolvendo o garoto, o Alegria, o Maxwell, ele que está emprestado junto ao Nova Iguaçu, o contrato dele terminando agora no fim do ano. Provavelmente o Vasco deve estender o contrato com o garoto até o meio do ano que vem, visando aí o Campeonato Carioca, o início de Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, para dar mais rodagem, mais chance. O Vasco acredita no futebol do menino Maxwell e quer fazer novamente essa aposta aí de mais uns 6 meses de contrato. Então, provavelmente, possivelmente, o Vasco deve estender o contrato com o menino Maxwell, apelidado como Alegria. Se tratando de jogadores voltando de empréstimo, a gente sabe que o Cauã Barros está voltando do Amazonas. Até o momento está nos planos do Vasco, mas o Vasco não se opõe se pintar uma proposta interessante. O Zé Gabriel, o Coritiba tem um certo interesse que ele fique, mas nada em oficial ainda. Então ainda a definir a situação do Zé Gabriel, mas o contrato está terminando também. Figueiredo, o Coritiba já meio que já, não oficial, mas meio que já sinalizou que não deve ficar com o Figueiredo, ele também deve estar voltando ao Vasco. O De Luca, a situação ainda indefinida, Patrick De Luca. O Riquelme já se despediu do Sport, deve estar voltando para o Vasco nos próximos dias. Né? E o Serginho, que está no Criciúma, que ainda está por definir a situação. O Criciúma que já está rebaixado. A gente não sabe se o Serginho volta para o Vasco e o Vasco empresta para outro clube, se vai ter chance de novo aqui, ou se vai renovar o empréstimo com o Criciúma, ou se o Criciúma vai comprar o jogador. Enfim, vamos ter aí que aguardar. Agora, já pegando o gancho, já que eu falei de Criciúma, eu quero falar com vocês sobre o Bolassi. Então, vamos falar dessa situação aí bem intrigante e também bem interessante. Bom, então como você já acompanha na sua tela, vamos ver a reportagem. Bolassi sobre o Vasco, abre aspas, meu respeito por esse clube é enorme. Tá, gente, vamos lá. Inhaque Bolassi, arroba Inhaque Bolassi. Só uma mensagem rápida para meus amigos do Vasco. Obrigado por todos os comentários e mensagens. Vocês apareceram em grande número e força. Essa é a torcida que eu conhecia. Sei que muitos de vocês passaram noites sem dormir nos 2 jogos contra nós. Olha o cara, mano. Lembro até do vídeo de vocês esperando do lado de fora do seu campo de treinamento, usando o meu nome e perguntando como vocês podem deixar esse cara fazer isso. Para mim, isso é uma marca de respeito. Na vida, o respeito é conquistado. Não espero as coisas acontecerem para depois falar. Falo na frente dos outros e faço o que preciso fazer. Mas já disse, isso antes e respeito. Meu respeito por esse clube é enorme. Histórico e uma ótima cultura. Deus abençoe a todos. Agora eu vou me concentrar no meu último jogo da temporada e continuar aproveitando esse lindo país e a energia que ele me dá. E aquele, famoso joinha. Então o Bolassi aí, dando aquela, aquela cavada, hein? Tipo assim, eu jogo bola, eu jogo mesmo. Contra quem eu tiver que jogar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deixei vocês sem dormir. Olha a marra do cara. Deixei vocês sem dormir nos 2 jogos contra nós. Mas eu respeito e não sei o que, não sei o que lá. Ainda lembrou, daquela cobrança lá no CT, onde o nosso querido Fabinho e esqueci o nome agora do outro presidente da Força Jovem, me fugiu o nome agora, cobrando, os jogadores ali. Pô, como é que você deixa o cara rodar na bola na frente de vocês? Vocês não fazem nada, não dá nem uma porrada no cara. Eu lembro na época. Falaram isso mesmo, ali no CT Moacir Barbosa. Então assim, se ele não tivesse nem aí pro Vasco, ele não ia falar nada, Aí veio, elogiou a torcida, elogiou a história do clube. Uma coisa eu falo pra vocês, ele é melhor do que muito jogador que tem nesse elenco aí. Por exemplo, o Ryan, hein? É anos-luz mais jogador do que o Ryan, hein? Ah, mas já tem 30 e tantos anos, não interessa jogar bola, gente. O que adianta o garoto ter 17, 18, 19 se ir não jogar bola? Eu quero um cara de 35, 36 que jogue do que ter um cara de 20 que não joga. Não sei. Vamos aguardar, mas eu achei bem curiosa essa situação aí, tá, meus amigos? Agora, se tratando aí da SAF do Vasco, primeiro deixa eu falar com vocês da dívida do associativo, da penhora do calabouço, uma dívida aí de mais de 28 milhões de reais, segundo o Carregal, quase 30 milhões de reais. Ela se deve a 10 anos que o Vasco não recolheu o FGTS, o Fundo de Garantia dos Trabalhadores, dos jogadores e funcionários do clube.
Ou seja, de 2009 a 2019, acumulando, acarretando aí na justiça quase 30 milhões de reais. Com isso, o Vasco se antecipou, ofereceu a sede do calabouço como garantia, né, e está elaborando aí um plano de pagamento que deve ser o maior acordo, tá, do país, envolvendo aí essa dívida trabalhista. Tá, meus amigos, só para ficar o registro para vocês, essa confirmação. A gente já falou sobre isso ontem, mas só para atualizar mesmo. Agora, se tratando aqui da Vasco SAF, né? É o seguinte, a concorrência está grande, né? É o grego o Evangelos Marinax, quase 30 bilhões de reais aí de fortuna, né? São os árabes, são americanos, né? É o italiano lá, o Andrea Radrizzani, enfim. Fica ser o torcedor naquele imaginário, né? Será que chega, será que não chega? Vai comprar, não vai comprar? Vale a pena, não vale a pena? É muito dinheiro, é pouco dinheiro? Toda aquela cileuma, né? A gente toma conhecimento também já há uns 2 ou 3 dias atrás de que o empresário Giuliano Bertolucci ele estaria aí, à frente dessa negociação envolvendo aí Vasco SAF e Evangelos Marinax, né? Só fica uma ressalva: o porquê colocar um empresário como o Bertolucci numa transação como essa, que ele é um cara que pede comissões exorbitantes. Não sei. Por outro lado, o próprio Giuliano Bertolucci amarrou a venda do Neymar, ó, lá nas alturas para o Barcelona, lá nas alturas, né? Não sei. Vamos ter que esperar, vamos ter que aguardar. Fato é que o Nottingham Forest, né, que eu critiquei esses dias aí, hoje deu uma chineladinha no Manchester, né, no United. 3-2 lá no Old Trafford. E chegou a enfiar 3-1, abriu o placar, o United empatou, eles fizeram 2-1, 3-1, depois tomaram um gol e ficou 3-2. E o Nottingham Forest já está ali, ó, já entre os 5 primeiros ali da Premier League, né? O Edu Gaspar ali está fazendo um bom trabalho na frente do Nottingham Forest. Tem uma moça, o nome dela ela é grega, eu esqueci o nome dela, ela trabalha no Roma. Está perto de ser anunciado como CEO da SAF lá do Nottingham Forest, né? Não sei. Se o Marinax botar o Vasco forte, né? Que seja ele, mas eu não estou fazendo campanha para ele. Que seja os árabes, que seja americano, que seja qualquer um. Eu quero um Vasco forte, eu quero alguém que pague as contas do Vasco. Eu quero alguém que invista no time, eu quero alguém que invista no CT e que valorize o nosso clube. Vamos ter que esperar, tá? Eu não vou fazer campanha para ninguém aqui no canal. Tem 2, 3, 4 canais aí fazendo campanha. Todo dia aí, botando a música lá do grego lá, da barreira vai virar baile lá na Grécia. Tá? Vamos dar, ó, aquela seguradinha. Fazer campanha para ninguém. Não vou fazer campanha para ninguém, tá? Não vou. Mas, diante dessa situação, a gente tomou conhecimento de que Marinax pode vir ao Rio nos próximos dias. Para essa negociação aí. Pode ser que nos próximos dias o Evangelos Marinax aterrize aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, do Galeão, tá? Para estar justamente aí nessa negociação aí com a Vasco SAF. Vamos ter que aguardar. Né, meus amigos? Agora, se tratando do Campeonato Brasileiro, né, o troféu Roberto Dinamite, né, o Verratti, que agora tá bem difícil, quase praticamente impossível dele chegar lá, teria que fazer 4, 5, 6 gols, se eu não me engano, para ele ser o artilheiro da temporada diante do Cuiabá, né, esse troféu aí lindíssimo, né, honrando o nosso Roberto Dinamite, né, vocês até acompanham as fotos do troféu aí na tela, bem bacana. O nosso elenco já viajou para o Mato Grosso para enfrentar a equipe do Cuiabá, já vai se concentrar, né, de hoje para amanhã. Emerson Rodrigues não pintou entre os relacionados pelo 3º jogo consecutivo. Isso pode ser um sinal, viu, torcedor, porque ele está emprestado para o Vasco. Com opção de compra, pode ser um sinal aí que de repente o Vasco aí não exerça o direito de compra do jogador. 3º jogo consecutivo que o Vasco aí não relaciona ele, né? Mas ainda acabaram insistindo relacionando o Ryan, né? Eu fico só observando essas coisas, mas tudo bem, porque querem vender o Ryan, né? Mas enfim, fato é que você já acompanha na tela, eu vou falar agora aqui dos jogadores relacionados para essa partida. Alex Teixeira, Bruno Lopes, o garoto da base, né? Eu pedia tanto a oportunidade para esse atleta, né? Felipe Coutinho, Maxime Domingues, Hugo Moura, Jair, aí o Jean Davi de novo, poderoso Jean Davi. Tudo bem, vamos lá. João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulinho, Paulo Ricardo, cria da base lateral direita, que era chamado de Paulinho, agora será chamado de Paulo Ricardo, porque temos o Paulinho Paula, né? Dimitri Payet, Puma Rodrigues, Ryan,
Juan Esforza, Souza Verrete e Vitor Luiz. Esses são os jogadores que embarcaram então rumo ao Pantanal Mato Grossense para jogar ali diante a equipe do Cuiabá pela última rodada do Campeonato Brasileiro, rodada a qual teremos Cuiabá e Vasco da Gama, Botafogo e São Paulo valendo o título aqui no Rio de Janeiro no Newton Santos, todos os jogos às 4 da tarde, tá, meus amigos? Também aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Vitória da Bahia, Flamengo e Vitória da Bahia. Também teremos lá em São Paulo, Palmeiras e Fluminense, valendo o título para o Palmeiras se o Botafogo derrapar e o Palmeiras vencer, e a permanência na Série A para o Fluminense, né? Teremos lá em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, a batalha dos Atléticos, né? Os Atléticos aflitos, né? Batalha do AA, né, dos Atléticos aflitos. O Atlético Mineiro, que depois de tudo isso que passou, final de Copa do Brasil, Libertadores, pode ser que seja rebaixado, né, e uma Sul-Americana seria um prêmio de consolação, né, e permanecer na Série A também. E o Atlético Paranaense vai jogar a vida, porque perdeu em casa para o Bragantino no último jogo, né, a torcida ali protestou e coisa e tal, o negócio tá quente. Teremos também lá em Caxias do Sul, Juventude recebendo o Cruzeiro, Cruzeiro que é um cavalo paraguai daqueles, né, o Pedrinho BH gastou o resto do dinheiro que o Cruzeiro aí, né, para fazer o que fez ou o que não fez. Teremos também Internacional viajando para o Ceará para enfrentar o Fortaleza lá na Arena Castelão. Fortaleza que perdeu para o Goianiense na última rodada, para o Atlético, e o Internacional que também perdeu para o Botafogo, jogando em seus domínios, 1-0, placar mínimo na última rodada, no caso, na rodada anterior, né? Deixa eu lembrar aqui, teremos Grêmio e Corinthians, lá na Arena do Grêmio, partida também aí, tem tudo para ser eletrizante esse jogo. O Corinthians vem de uma boa sequência, o Grêmio vem de uma boa vitória diante do São Paulo, toda aquela coisa, né? Teremos, deixa eu lembrar, Bahia e Atlético Goianiense. O Bahia aí que também vem derrapando, né? Vem buscando aí dar aquela firmadinha agora na última rodada, né? Tá quente a briga na parte de cima da tabela também, né? Teremos ali, deixa eu lembrar aqui, tá me fugindo algum jogo, um jogo. Bragantino e Criciúma, né? O Bragantino que joga no Nabia de Chedi, lá em Bragança Paulista, contra o Criciúma já rebaixado, né? E o Bragantino que está vivo, né? Só depende de si mesmo para permanecer na Série A, uma vez que conseguiu fazer quase que o improvável, que era ganhar do Atlético Paranaense lá em Curitiba, e conseguiu, né? Então teremos também esse jogo aí. Eu acho que eu falei todos os jogos, né? Se eu não me engano, acho que eu falei assim, que eu não anotei, tô falando de cabeça que, como é a última rodada, eu meio que decorei todos os jogos aí, né? Deixa eu ver se eu falei todos, ó. Botafogo e São Paulo, Cuiabá e Vasco, Grêmio e Corinthians, Juventude e Cruzeiro, Fortaleza e Internacional, né? Bragantino e Criciúma, Palmeiras e Fluminense. Deixa eu ver se tá faltando jogo ainda, tá faltando 3 jogos. Palmeiras e Fluminense. Gente, agora fugiu aqui, hein? Fugiu aqui. Deixa eu olhar. Bahia e Atlético Goianiense, né? Faltam 2 só para o Álvaro Silva acabar aqui, hein? Bahia e Atlético Goianiense. Gente. Grêmio e Corinthians. Será que eu já falei? Não sei, né? E deixa eu ver aqui quem que tá faltando. Fortaleza, Bahia, Grêmio, Corinthians, Cuiabá, Juventude, Flamengo e Vitória da Bahia. Agora sim, eu acho que eu falei todos os jogos, né? Esses são os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo com a ansiedade lá em cima. Nesse domingão, amanhã, a gente vai fazer o Madruga Vasco, tá? Já para colocar aí as prováveis possíveis escalações de Cuiabá e Vasco. Provavelmente deve sair mais alguma informação, atualização do Vasco no restante desse sábado, tá bom? E projetando essa rodada aí. Porque amanhã, no domingão, depois do jogo, aliás, eu quero brotar aqui umas 6h20, 6h30 talvez, um compacto mesmo, aquele videozão rápido de 10, 12, no máximo 15 minutos, só falando do jogo rapidinho do Vasco, dos resultados da rodada, quem caiu, quem classificou para isso ou para aquilo, e aí depois sim, no outro Madruga Vasco de segunda-feira, um vídeo completão. Tá bom, meus amigos? Eu tô ficando por aqui. Um abraço, um casaco no coração de cada um de vocês e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!